Gosta de estar bem informado? Apenas por tempo limitado temos uma oferta especial. Todos os conteúdos Observador com 52% de desconto. Ler as notícias que importam, ao minuto, artigos de opinião sem restrições ou acesso antecipado aos Podcast Plus e muitos mais benefícios. Tire a prova dos 9 e descubra as nossas ofertas. Flash Sale Observador. Mais benefícios, metade do preço. Assine agora em observador.pt por 1 ano com 52% de desconto. Está no ar o explicador das manhãs 360, esta quarta-feira, sobre a lei dos solos, depois do Bloco de Esquerda ter acusado vários governantes de terem imobiliárias. E para isso convidamos para estarem connosco Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda, e João Vale Azevedo, do PSD. A moderação é do Paulo Ferreira e do Bruno Vieira Amaral. Bom dia, bem-vindos a este explicador. Mariana Mortágua, líder do Bloco de Esquerda, indicou que ontem que 7 governantes estariam em empresas imobiliárias e apelou ao Presidente da República para vetar a lei dos solos. Entretanto, 3 governantes vieram desmentir os factos revelados ontem pelo Bloco de Esquerda. Joana Mortágua, bom dia. Começando por si e precisamente por esta troca de dados, se quisermos, o Bloco de Esquerda quer corrigir ou quer confirmar os dados que ontem apresentou? Bom dia, antes de mais. Bom, o Bloco de Esquerda não fez uma acusação. O Bloco de Esquerda limitou-se a ir ao site do Ministério da Justiça, onde estão inscritos os dados societários, e a consultar bases de dados empresariais e publicou os resultados dessa pesquisa. E, aliás, é isso que fará. Se houve alterações que não foram comunicadas de alguma forma ou que não foram tornadas públicas, então os ministros devem torná-las públicas, e eu até acho que essa forma de transparência até é boa, porque deste processo vamos acabar por perceber, afinal, quem é que no governo tem ou não tem interesses imobiliários, empresas imobiliárias, participações em empresas imobiliárias. De qualquer forma, quero deixar bem claro, e o Bloco de Esquerda vai publicar isso, toda a informação que foi divulgada pelo Bloco de Esquerda foi consultada no site do Ministério da Justiça, onde estão inscritos atos societários. E, portanto, se há alguma alteração ou digamos assim, se alguma dessas informações não se confirma, é porque as alterações não foram tornadas oficiais ou públicas nesses sites de consulta. Em nenhum momento o Bloco de Esquerda inventou participações em atos societários. De qualquer forma, uma segunda nota sobre isto, que é a seguinte: eu entendo, e o Bloco de Esquerda entende, que no caso de Hernani Dias, secretário de Estado, e no caso do ministro Castro Almeida, são precisos mais esclarecimentos. Ou melhor, no caso de Hernani Dias não, porque já houve lugar a uma demissão e o assunto é grave, e de tal forma é grave que o secretário de Estado se demitiu e o primeiro-ministro aceitou a demissão, portanto aí não há dúvida que havia um conflito de interesses em potência. No caso do ministro Castro Almeida, também me parece estranho que um ministro tenha uma participação qualificada numa empresa que está no ativo, na área do imobiliário, e que esteja relaxadamente a participar na redação de uma lei que tem um impacto brutal na construção imobiliária, na venda imobiliária, na reclassificação de solos, e não haja transparência sobre isso. O próprio ministro Castro Almeida, e termino com isto, deve ter percebido que havia um problema nesta coincidência, porque ele próprio se desfez da sua participação na empresa, na sociedade ou na empresa em que estava, no momento em que surgiu o escândalo de Hernani Dias. Portanto, o próprio ministro percebeu que era estranho ou que não era muito saudável ter uma participação numa empresa daquela natureza, estando a redigir a lei dos solos. João Vale Azevedo, bom dia, bem-vindo também a este explicador. O que é que devem fazer estes governantes que eventualmente tenham participações em empresas da área imobiliária? Há reações assimétricas no governo. Castro Almeida, como Joana Mortágua acabou de dizer, a Ministra da Coesão tentou por bem vender a posição que tinha há muitos anos, mas, por exemplo, a Ministra da Justiça, Rita Giudice, diz que não vende. O que é que deve ser feito? Muito bom dia, cumprimento o Paulo Ferreira e a Joana Mortágua.
Os casos são diferentes, mas eu não queria deixar passar em branco, ou como se nada tivesse passado, o que o Bloco fez ontem, e aliás tem feito nas últimas semanas, nos últimos meses, que é acusar os governantes de um patente conflito de interesses só porque têm um vago interesse em imobiliário. Seja um terreno rústico e irrelevante onde não se pode construir, que é no caso do Sr. Primeiro-Ministro, que esclareceu cabalmente que jamais poderá ganhar o que quer que seja com a lei dos solos, seja uma participação que cessou há 5 anos, como no caso da Secretária de Estado da Habitação, tudo isto para o Bloco de Esquerda é crime e impede as pessoas de tomar qualquer posição sobre os temas em apreço. Mas é essa a suspeição, Joana, é essa a suspeição que o Bloco quer fazer, é essa associação que o Bloco quer fazer. Qualquer pessoa com o mínimo prestígio... A conclusão do Bloco é política. A conclusão do Bloco é política. É política, Joana, não é legal nem penal. É a associação que quer fazer. E não quer esclarecer. Não quer esclarecer. Nós temos escrutínio. O escrutínio é desejável que se peçam explicações, é desejável que se façam perguntas. Todos os dados, todas as participações são públicas através da entidade para a transparência. Portanto, não há aqui nada escondido e nem eu defendo, nem o PSD defende jamais que esta informação deixe de ser conhecida, deixe de ser escrutinada. Agora, o Bloco não quer um melhor contributo para mitigar conflitos de interesse. O Bloco não faz nenhuma proposta, por exemplo, para a entidade, para a transparência, ter porventura um papel mais assertivo, mais claro, no dirimir de potenciais conflitos de interesse, para determinar ou para concluir se numa determinada questão há ou não conflitos de interesse. O Bloco não tem qualquer interesse em fazer isto. O Bloco quer, aliás, como o Chega, tornar... tirar lama para cima das pessoas, tornar qualquer pessoa impedida... João Vale Azevedo, mas independentemente da posição do Bloco sobre este tema, a verdade é que há situações aqui que levantam no mínimo algumas suspeitas, tanto que tivemos o ministro Castro Almeida a vender a participação. Os outros governantes que estão nesta situação, o que é que devem fazer? Repara, eu percebo o ponto de vista dos governantes que veem este sobressalto na comunicação social, este sobressalto na discussão pública e querem ser, como foi o caso do ministro Castro Almeida, absolutamente claros e querem eliminar qualquer dúvida que possa existir, qualquer dúvida. É esse o objetivo. Claro que em termos comunicacionais também pode dar a ideia, que é o que estão a sugerir, que se calhar havia algum interesse escondido. Eu não faço essa conclusão, não retiro essa conclusão. Aceito que o façam para eliminar qualquer dúvida. Agora, essas questões devem ser dirimidas caso a caso, até no seio do Governo. O Governo deve fazer a sua própria análise, quais é que são os impedimentos em cada caso, em cada lei, em cada decreto-lei, quem é que pode ou não intervir, quem é que deve declarar qualquer conflito de interesses. Agora, nós estamos a falar de um tema tão amplo do imobiliário, qualquer pessoa tem conflitos de interesse, eu tenho conflitos de interesse, olha, para mim, como proprietário, não é de casas, era bom que não houvesse lei dos solos, para o preço do meu tijolo aumentar exponencialmente, aliás, como tem acontecido nos últimos anos, não é? Qualquer pessoa, olha, também tenho interesse, gostava que terrenos à volta da minha casa passassem de urbanos a rústico, veja lá. Porque não quero, olha, gostava de ver árvores em vez de ver prédios. Quer dizer, tem que se definir claramente se há alguém que tenha terrenos rústicos, passíveis de ser urbanizados e edificáveis, com a lei dos solos, e não por alguém gerir património familiar, por alguém constituir uma empresa para gerir património imobiliário, seja arrendamentos, seja João Vale, deixa-me pegar nesse ponto. Joana Mortágua, de facto, para comprar e vender terrenos ou imóveis não é necessário ter qualquer empresa imobiliária, qualquer pessoa particularmente pode fazer. Isto não coloca qualquer legislador precisamente sobre a mesma suspeita de quem tem ou não tem empresas do ramo imobiliário? Essa é a distinção e eu agradeço por impedir a infantilização do debate,
porque esse é o exemplo que normalmente é dado. Bom, se isto é assim, então alguém que paga IRS não pode legislar sobre o IRS. E no limite estamos todos em conflito de interesses sobre tudo. Ora, não é assim. Há uma lei sobre conflito de interesses, ela é clara, agora esqueci do nome do documento, mas as próprias normas do governo sobre ética falam em dúvidas sérias sobre conflitos de interesse. Código de conduta, talvez? Muito obrigada. O Código de Conduta do Governo fala nos casos em que pode haver dúvidas sérias ou legitimamente levantadas sobre conflitos de interesse sérios. Era nesse caso que se enquadrava Hernani Dias, porque a empresa não tinha ação, mas tinha sido formada precisamente na altura em que a lei estava a ser feita e, portanto, as dúvidas eram legítimas e eram sérias e, portanto, dizer que não há aqui nada e que isto é tudo uma invenção do Bloco de Esquerda e que estamos todos em potencial conflito de interesse é uma belíssima forma de lançar uma confusão para depois não se distinguir coisa nenhuma. Mas não é disso que o Bloco de Esquerda tem falado. Eu quero distinguir bem as coisas. Há casos em que há conflitos de interesses sérios em potencial. Castro Almeida, Hernani Dias. O caso do Primeiro-Ministro que foi levantado e aquilo que está por esclarecer, na minha perspectiva, não se relaciona com a lei dos solos em relação aos esclarecimentos que já foram prestados. Acho que há outras coisas por esclarecer, mas não tem a ver com a lei dos solos. Mas, Joana Mortágua, o que é que têm estes governantes concretamente, e também podemos alargar isso aos deputados? Isso eu ia falar. Sim, o que é que eles devem fazer? Devem demitir-se? Aquilo que o Bloco de Esquerda falou ontem e que continuará a falar, não está relacionado com conflitos de interesses do ponto de vista legal que impeçam os governantes de governar. Aquilo que o Bloco de Esquerda falou ontem é que politicamente deixar bem claro que há um governo que politicamente governa para os interesses imobiliários e por razões de interesses políticos não combate a especulação. E isso tem a ver com a forma como o governo direciona as políticas públicas, a falta de coragem para combater a especulação imobiliária, a falta de coragem para combater os fundos imobiliários, o setor económico do imobiliário. Ora, o setor económico do imobiliário, do ponto de vista político, tem beneficiado nos últimos anos de uma enorme falta de coragem de combater a crise habitacional. A crise habitacional não se faz sem regular o mercado. Esta lei não regula coisa nenhuma. Esta lei, pelo contrário, vem aumentar o potencial de especulação imobiliária e vem aumentar o potencial de suspeição de conflitos de interesses. E esse é o último ponto do nó disto tudo, é que o Governo criou uma lei que de tão laxativa, de tão ampla, de tanto criar possibilidades de fortunas imobiliárias com tão pouco critério, esta lei de repente colocou toda a gente sob suspeita. Porquê? Porque esta lei permite criar grandes fortunas imobiliárias e, portanto, é óbvio que governantes que tenham ligações ao setor imobiliário não é governantes que tenham uma propriedade, nem governantes que tenham a sua casa e gostavam muito de ter uma árvore ao pé da sua casa. É governantes que tenham interesses no setor imobiliário, no setor empresarial imobiliário. Claro que, perante uma lei destas, é natural que se pense se têm ou não têm interesses numa lei que vai arrasar o ordenamento do território para permitir a reclassificação de solos. Nós não estamos a falar de uma brincadeira, nós estamos a falar da possibilidade de reclassificar solos rústicos em urbanos como nunca houve nas últimas décadas. João deixa-me trazer também à conversa o João Vale Azevedo para lhe perguntar acerca desta lei, especificamente sobre a lei dos solos, que hoje vai ser discutida na especialidade. O Presidente da República parece hesitar. Primeiro falou na urgência de aprovar a lei, agora diz que já não tem tantas certezas sobre a urgência por ser ano de autárquicas. Como é que o Governo, o PSD, olha para esta aparente mudança de Marcelo Rebelo de Sousa? Terá também que ver com todos estes casos que têm sido levantados à volta da lei dos solos? Estes casos não ajudam. Mas eu devo dizer que, pessoalmente, e o PSD nunca desistirá de argumentar, de combater politicamente
de defender a lei dos solos, porque temos uma situação dramática de urgência na habitação, e é assim que combatemos a chamada especulação, conceito, aliás, que eu não vou usar, é render-me à narrativa da esquerda e da extrema-esquerda, que a Joana Mortágua aqui vai oscilando entre uma posição moderada, não é, para logo a seguir dizer que o governo defende os interesses imobiliários. E quer fazer esta confusão. A Joana quer fazer esta confusão e ontem o Bloco errou, acusou uma secretária de Estado da Habitação de ter uma participação numa empresa imobiliária. Quando isso é mentira, o Bloco devia pedir desculpa, não fez o trabalho de casa. O Ministério da Justiça tem isso online. Não fez o trabalho de casa. Pois, mas, Joana, agora não se pode confiar nos dados oficiais do foi ver ao Ministério da Justiça e disse que havia uma participação quando ela já não existe. Pronto. Portanto, não fez o trabalho de casa e não pediu desculpa. Mas isso é até irrelevante. Devia ter pedido desculpa. O que eu quero realçar... Quem tem a obrigação de comunicar as alterações societárias é o Bloco quer fazer uma total confusão, quer lançar um anátema sobre todas as pessoas. Aliás, fez isso logo no primeiro debate no Parlamento, quando basicamente disse na primeira intervenção que os autarcas são corruptos. Isto vai ser a corrupção generalizada. Foi isso que o Bloco quis fazer. Os autarcas vão autolimitar-se. E, eventualmente, talvez foi esse o espírito da observação do Sr. Presidente da República ontem. Agora, a mim compete-me dizer, enquanto também vice-presidente do grupo parlamentar responsável por esta área, o PSD não vai deixar de lutar, não vai deixar de dar os argumentos, não vai deixar de defender esta lei que é necessária, porque o preço do solo edificável triplicou, mais do que quadruplicou em alguns concelhos. Nós vivíamos num país em 2010, 2011, com os preços estagnados. Quando a lei dos solos, enfim, assim designada, foi aprovada em 2014, era este o contexto, era pós-troika, com preços estagnados, com um impulso decisivo na reabilitação, e compreendemos que houvesse esse impulso, nada fazia prever, nesse momento, que iríamos assistir a estas pressões brutais do lado da procura, com um país apetecível, também para imigrantes, para centenas de milhares de imigrantes que põem uma pressão do lado da procura. Não, centenas de milhares de imigrantes, aliás, com o forte apoio do Bloco a esta imigração desregulada, é evidente que tem um efeito no preço da habitação. Joana Mortágua, mesmo para concluir... O PSD quer fazer, deixa-me só terminar, Bruno, o PSD quer resolver esse problema, quer casas também para os imigrantes e para os portugueses, para todos. O Bloco insiste em não resolver o problema e diz que o Governo quer atacar nós temos propostas. Não vão contar com o PSD para desistir desta luta. Isso lhe posso garantir. Joana Mortágua, mesmo para concluir, perguntava-lhe se o Bloco de Esquerda espera que o Presidente da República trave esta lei dos solos. O Presidente da República está no caminho estreito, que é, cada vez vai dizendo pior da lei, mas vai deixando de passar, e isso é incoerente, quer dizer, vai entrando na incoerência maior. Eu só quero recordar o seguinte, houve um jornal que aqui há uns dias fez uma consulta a várias imobiliárias. O Presidente da Associação das Empresas Imobiliárias, não sou eu, do Bloco de Esquerda, é o Presidente do setor, disse que esta lei ia ser absolutamente ineficaz no direito à habitação e em aumentar a habitação. A ERA, que é uma empresa imobiliária de dimensão, como nós sabemos, o que referiu foi que das operações que tem estado a observar, o preço do solo urbano, rústico, está a chegar a preços, em termos absolutos, próximos do solo urbano. Subiu 73%. E nós estamos não são dados meus, são dados da ERA, da empresa imobiliária. Mas é disparate meu ou da ERA? É um disparate na análise, tem que verificar, se calhar não fez a verificação, o que é que era, disse o que é que não disse, quem é que disse? Quer dizer, quem era? Agora, mas nada vale, para vocês nada vale. Consultor da ERA, por amor de Deus. Não vale. Para concluir, Joana Mortágua, para concluir, não vale o site do Ministério da Justiça para os dados dos ministros, pelos vistos não os atualizam quando têm de atualizar.
não vale as investigações jornalísticas, as reportagens jornalísticas, não valem as declarações do presidente da Associação do Imobiliário, a única pessoa aqui que tem razão é o PSD. É o PSD. Joana Mortágua, João Vale Azevedo. Aliás, mesmo para concluir, Joana. Eu vou mesmo concluir. O PSD tanto sabe que não tem razão, que já negociou com o Partido Socialista alterações à lei, que não precisava de ter negociado, porque a lei já está aprovada. A Joana negociou não o que é que aconteceu e está a dizer mais um erro. Não foi assim. O PSD não votou a favor da cessação de vigência porque houve um acordo com o PSD. A Joana nem isso percebeu. Joana Mortágua, João Vale Azevedo, temos de ficar por aqui. Da lei, tudo aquilo que vocês dizem que é maravilhoso. Muito obrigado pela vossa participação neste explicador. Um bom dia. Até à próxima. Bom dia.